Boa tarde, galera. A gente vai começar agora a correção do exercício que eu passei para vocês na semana passada. Eu estou testando esse formato novo de aula, com os slides sendo projetados direto na tela do meu computador e gravando aqui embaixo com a webcam do próprio computador. Aí eu vou pedir para vocês, por favor, que me passem um feedback, se ficou legal ou não assim, se é melhor da forma como eu fiz semana passada, com o data show e a câmera separada e tal. Me ajuda aí, por favor, certo? Aos poucos a gente vai se ajustando, fazendo da melhor forma que a gente conseguir. Mas aí, vamos lá. A primeira questão diz o seguinte: em 1543, Nicolau Copérnico publicou um livro revolucionário em que propunha a Terra girando em torno do seu próprio eixo e rodando em torno do Sol. Isso contraria a concepção aristotélica, que acredita que a Terra é o centro do universo. Para os aristotélicos, se a Terra gira do oeste para leste, coisas como nuvens e pássaros, que não são presas à Terra, pareceriam estar sempre se movendo do leste para o oeste, justamente como o Sol. Mas foi Galileu Galilei que, em 1632, baseando-se em suas experiências, rebateu a crítica aristotélica, confirmando assim o sistema copérnico. Seu argumento, adaptado para a nossa época, é: se uma pessoa, dentro de um vagão de trem em repouso, solta uma bola, ela cai junto a seus pés. Mas se o vagão estiver se movendo com velocidade constante, a bola cai também junto aos seus pés. Isso porque a bola, enquanto cai, continua a compartilhar o movimento do vagão. O princípio físico usado por Galileu para rebater o argumento aristotélico foi: galera, observe o seguinte, se a gente pensa no sistema micro, como o vagão e a bola que Galileu cita, passando para o sistema macro, onde a gente pensa aí no sistema copérnico, no sistema aristotélico da Terra, onde os objetos que não estavam presos à Terra, esses dois sistemas, apesar de um micro e um macro, falam sobre a mesma coisa. Nesse caso, o que justifica o fato da bola cair junto aos pés do cara, mesmo com o vagão em movimento, é a lei da inércia. Isso fala pra gente, galera, que a inércia não foi necessariamente desenvolvida por Newton. Newton, ele aperfeiçoou aqueles conceitos, tá bom? Newton não é o pai da inércia, vamos dizer assim, não é o inventor da inércia, vamos dizer assim. Newton, ele simplesmente aperfeiçoa o conceito de inércia e traz uma prova matemática, que óbvio a gente não se preocupa com ela agora no ensino médio, para a inércia. Então, primeira questão, alternativa correta, letra A. Vamos para a segunda questão. Durante uma faxina, a mãe pediu que o filho ajudasse, deslocando o móvel para mudar de lugar. Para escapar da tarefa, o filho disse ter aprendido na escola que não poderia puxar o móvel, pois a terceira lei de Newton define que se puxar o móvel se puxará igualmente de volta. Assim, não conseguirá exercer uma força que possa colocá-lo em movimento. Qual argumento a mãe utilizará para apontar o erro de interpretação do garoto? Vamos lá, a gente está pensando na terceira lei de Newton, só para a gente lembrar, terceira lei, lei da ação e reação, tá bom? Vamos lá, lembrando, ação e reação, elas geram, toda ação gera, uma reação de mesma intensidade, mesma direção, porém sentido contrário, tudo bem? Então, por que é que o garoto está errado aí? Letra A. A força de ação é aquela exercida pelo garoto. Até aí ok, mas isso não justifica o erro do garoto. Letra B. A força resultante sobre o móvel é sempre nula. Se a letra B fosse correta, a gente iria estar concordando com o garoto. Ele não iria conseguir deslocar o móvel. Ele não iria conseguir deslocar o móvel porque a força resultante é nula. E uma vez que o móvel está em repouso, para que o moleque consiga vencer a inércia desse móvel, ele precisa exercer uma força diferente de zero. Então, letra B, não. As forças que o chão exerce sobre o garoto se anulam. As forças que o chão exerce sobre o garoto se anulam. Galera, primeiro, essas forças não necessariamente se anulam, tá? A força de atrito não necessariamente vai se anular. A gente pode ter sim um atrito resultante. E a gente está pensando nas forças sobre o
móvel, não sobre o garoto. Letra D. A força de ação é um pouco maior que a força de reação. Não. O princípio de ação e reação é que as forças têm a mesma intensidade. Então, errado. A letra E. O par de forças de ação e reação não atua em um mesmo corpo. Correto. Então, o garoto vai exercer uma força sobre o móvel vai exercer uma força sobre ele. Mas aí, como eu só tenho uma força sendo exercida sobre o móvel, essa força ela pode ser diferente de zero. A resultante dela pode ser diferente de zero. Ela não vai ser anulada pela força aplicada sobre o garoto. A força aplicada sobre o garoto não pode anular a força aplicada sobre o móvel, uma vez que elas atuam em corpos distintos. Beleza? Então, a alternativa certa, letra E. Vamos lá para a terceira questão. Na antiguidade, algumas pessoas acreditam que no lançamento oblíquo de um objeto, lançamento oblíquo, aquele inclinado, né, que a gente tem duas velocidades, uma vertical e uma horizontal. A resultante das forças que atuam sobre ele tinha o mesmo sentido da velocidade em todos os instantes do movimento. Isso não está de acordo com as interpretações científicas atualmente utilizadas para explicar esse fenômeno. Desprezando a resistência do ar, qual a direção e o sentido do vetor força resultante que atua sobre um objeto no ponto mais alto da trajetória? Galera, vamos pensar aí sobre todo o movimento do corpo. Durante todo o movimento do corpo, na horizontal, certo? Pensando lá na reta X, tem alguma força sendo aplicada sobre o corpo? Não. Tanto que na X, quando a gente vai fazer a decomposição lá da velocidade em Vx, Vy, Vx vai ser uma velocidade constante. Então, se Vx é uma velocidade constante, é porque eu não tenho aceleração. Se eu não tenho aceleração, é porque eu não tenho força. E no caso do Vy? No caso do Vy, a gente tem uma velocidade variável. À medida que o corpo sobe, a velocidade diminui. À medida que o corpo desce, a velocidade aumenta. Por quê? Porque eu tenho uma força puxando esse corpo para baixo. Que força é essa? A força peso, certo? Essa força peso ela vai atuar aonde no movimento do corpo? Em todo o movimento, desde a hora em que ele é lançado até o instante em que ele cai no chão. Tudo bem? Então, ele quer saber a força resultante que atua sobre o objeto no ponto mais alto da trajetória. É indefinido, pois ele é nulo, assim como a velocidade vertical nesse ponto. A velocidade vertical nesse ponto, beleza, é nulo, correto. Mas essa velocidade quer dizer que não tem força? Não, existe uma força. É vertical para baixo, pois somente o peso está presente durante o movimento. Correto, mantém aí, vamos ver as outras. É horizontal no sentido do movimento. Se isso fosse verdade, a velocidade horizontal seria variável, então errado. Inclinado na direção do lançamento, pois a força inicial que atua sobre o objeto é constante. A força inicial que atua sobre o objeto, estou pensando na força que eu faço com que ele comece a movimentar. Uma vez que eu faço ele começar a se movimentar, ele faz todo o resto do movimento por inércia. Então, não. Inclinado para baixo, mesmo princípio anterior. Então, alternativa correta, letra B. Uma pessoa necessita da força de atrito em seus pés para se deslocar sobre uma superfície. Logo, uma pessoa que sobe uma rampa em linha reta será auxiliada pela força de atrito exercida pelo chão em seus pés. Galera, atenção aqui para o cursor do meu mouse. Inclusive, pessoal, quero pedir ajuda a vocês. Se alguém souber como faz aquele marca-texto com o mouse e quiser me ensinar aí na descrição da atividade, eu agradeço, tá? A questão está dizendo que vai ser auxiliada pela força de atrito. Se a força de atrito auxilia, é porque ela tem mesma direção e sentido. Pensando nisso, em relação ao movimento dessa pessoa, quais são a direção e o sentido da força de atrito mencionado no texto? Letra A, perpendicular ao plano e no mesmo sentido do movimento. Se a força de atrito fosse perpendicular ao plano, o plano tivesse inclinado, a força formava 90 graus com o plano. Não. A força é paralela ao plano. Então, pensando nisso, a gente pensa em B e C aí. Vamos pular direto para a letra D.
e a gente volta depois para as outras. D. Horizontal e no mesmo sentido do movimento. Isso até poderia ser verdade se a questão tivesse dizendo que ele está em um plano horizontal, mas nota cadê? Deixa eu achar. Na terceira linha, uma pessoa que sobe uma rampa. Então, se eu estou falando em subir e eu estou falando em uma rampa, eu não estou falando em um movimento horizontal, muito menos vertical como na letra E. Então, errado. Vamos lá. Letra B. Paralelo ao plano e no sentido contrário do movimento. Galera, eu sei que força de atrito é uma força contrária à tendência de movimento. A tendência de movimento dos pés do indivíduo enquanto ele está subindo a rampa não é subir. A tendência de movimento é descer. Ele empurra o chão para baixo, o chão empurra ele para cima. Nesse caso, a força de atrito tem o mesmo sentido do movimento, não da tendência de movimento. Então, isso aparece na alternativa letra C, paralelo ao plano e no mesmo sentido do movimento. Vamos lá, uma questãozinha numérica aí para a gente fazer. Ao tentar arrastar um móvel de 120 kg sobre uma superfície plana e horizontal, Dona Elvira percebeu que, mesmo exercendo sua força máxima sobre ele, não conseguiria movê-lo, devido à força de atrito entre o móvel e a superfície do solo. Chamou então Dona Dolores para ajudá-la. Empurrando juntas, elas conseguiram arrastar o móvel em linha reta, com aceleração escalar constante de módulo 0,2 metros por segundo quadrado. Sabendo que as forças aplicadas pelas duas senhoras tinham a mesma direção e o mesmo sentido do movimento móvel, que Dona Elvira aplicou uma força de módulo igual ao dobro da aplicada por Dona Dolores, e que durante o movimento atuou sobre o móvel uma força de atrito de intensidade constante igual a 240 newtons, é correto afirmar que o módulo da força aplicada por Dona Elvira em newtons foi igual a... E aí eu destaquei assim. Galera, vocês conhecem minha letra no quadro, sabem que minha letra no quadro já não é essas coisas, então papel não ia ficar muito melhor do que aquilo, né? Mas aí, eu tenho um bloco de 120 kg, como a questão me descreve. Eu tenho as duas forças que eu chamei aqui de F1 e F2, e eu tenho uma força contrária ao movimento, que é a força de atrito. A força F1, eu disse que é a força de Dona Elvira, aqui ó. A força F2, a força de Dona Dolores, a força de atrito, que vale 240, e essas forças geram aceleração de 0,2 metros por segundo quadrado. Tudo isso veio na descrição da questão, tá bom? Eu só coloquei assim separado para ficar mais fácil a gente precisar voltar para o texto a toda hora. E aí, eu aplico a segunda lei de Newton. A segunda lei de Newton diz que força resultante é igual a massa vezes aceleração. O que é a força resultante? A força resultante é a soma de todas as forças que atuam sobre o corpo. Nesse caso aqui, a gente tem F1, F2 e a força de atrito. Sendo que a força de atrito é contrário a F1 e F2. E aí eu fiz assim, ó, F1 mais F2, porque elas têm mesma direção e mesmo sentido, menos a força de atrito. E isso aqui é a minha força resultante, tá bom? E tudo isso é igual a massa vezes a aceleração. A questão me disse que F2 é metade de... Desculpa, que F1 é o dobro de F2. Dá no meio do que eu ia falando. Então, a força de Dona Elvira, duas vezes a força de Dona Dolores, no caso, substituir aqui, ó, mais F2, que é a força de Dona Dolores, menos atrito, igual a massa vezes a aceleração. Substituindo valores, a gente vai ter 3F2 menos 240, que é a força de atrito, isso veio no enunciado da questão, igual a 120, que é a massa, está aí bem descrito, vezes 0,2, que é a aceleração. 120 vezes 0,2 dá 24, passei 240 para o outro lado, estava negativo, veio para aqui, ó, positivo. Então, fiquei com 3F2 igual a 264, passo o 3 dividindo, 88. Só que ele não quer saber a força de Dona Dolores, ele quer saber a força de Dona Elvira. E aí eu posso pensar assim, ó, F1 igual a 2 vezes F2. Se F2 é 88, 2 vezes 88, 176.
Isso aparece na alternativa letra D. Seguindo, a gente tem mais uma questão numérica aí. Roldanas móveis são utilizadas para vantagens mecânicas, ou seja, aplica-se uma determinada força a uma extremidade do sistema e transmite-se a outra extremidade uma força de maior intensidade. Esse tipo de recurso é comumente utilizado em guindastes de construção civil para levantar materiais de grandes massas. Um modelo semelhante ao dos guindastes está apresentado na figura acima, no caso abaixo, em que são colocadas 3 roldanas móveis e uma roldana fixa. Galera, quando a gente falou sobre roldanas móveis, aqui, lá atrás, antes da gente parar, a gente viu que cada roldana móvel, ela dobra a força aplicada, beleza? E uma roldana fixa, a roldana fixa simplesmente transmite a força de um lado para o outro. Aqui, se eu estou aplicando 750 newtons aqui, aparece 750 newtons aqui. Sendo que aqui está para baixo e aqui está para cima. Uma vez que essa roldana é fixa. Sendo que essa roldana vai dobrar essa força 750. Uma vez que a gente tem uma roldana móvel. Dobra de novo, dobra de novo. Considerando a massa M igual a 500 kg, sendo levantada a partir do repouso em um local cuja aceleração gravitacional é 10 metros por segundo quadrado, podemos afirmar que após 2 segundos ela atingirá a velocidade em metros por segundo de. E eu fiz esse rascunho aqui para não precisar voltar toda vez. A força aplicada, F, é igual a 750 newtons e a massa M é de 500 kg. Tudo bem? Seguindo. Mais uma vez eu vou aplicar aqui a segunda lei de Newton para poder determinar a aceleração. Se eu quero a velocidade em 2 segundos, se eu conseguir calcular a aceleração, eu consigo calcular a velocidade. E aqui eu já fui um pouquinho mais direto. Já coloquei a força total, estou chamando aqui de Ft, menos a força peso. Pensando aqui no bloco. Ft é a força total sobre esse bloco, para cima, peso para baixo. Por isso que elas estão, tá, uma positiva e outra negativa. Isso é igual a massa vezes a aceleração. Peso, massa vezes gravidade. Aqui, ó, coloquei essa observação. Cada roldana móvel dobra a força aplicada. Então, 750 vezes 2, vezes 2, vezes 2. Uma vez que eu tenho 3 roldanas móveis, tá bom? Igual a 500 vezes 10, a massa do bloco vezes a gravidade, igual a 500A, massa vezes a aceleração. Adiantando um pouquinho nossa vida, 750 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 6.000, menos 5.000, daqui ó, igual a 500A. 1.000, que é 6.000 menos 5.000, igual a 500A, passei o 500 dividindo, encontrei que a aceleração é igual a 2. Só que a questão não me pede a aceleração, a questão me pede a velocidade. E aí eu posso aplicar a equação de Voigt, V igual a V0 mais AT. Tem outras formas também, eu posso pensar na própria definição de aceleração, é a variação da velocidade. Então se é 2 metros por segundo quadrado, 2 metros por segundo a cada segundo, tanto faz. Mas aqui, ó, para ter uma formalidade matemática, apliquei em Voigt. A velocidade final igual a V0 mais AT, admitindo que ele partiu do repouso, a aceleração 2 segundos depois, 4 metros por segundo é a velocidade final. Isso aparece na alternativa letra A. Seguindo, o carrinho da figura a seguir está preso e pode deslizar sem atrito sobre a superfície de apoio, como é mostrado. Um ímã é preso ao corpo de um carrinho de ferro pela haste rígida ABC. Sabendo que os ímãs atraem o ferro, pode-se afirmar que, ao ser solto, o sistema... Galera, eu estou trabalhando nesse sistema aqui como sendo um corpo só. Entende isso? Carrinho, haste, ímã. Tudo isso daqui é um corpo só. Certo? Ele está preso, então inicialmente ele está parado. Ele pode deslizar livre de atrito, a questão está dizendo aqui, e eu tenho um ímã. Na hora que eu solto esse sistema, a tendência natural da gente era pensar que o ímã atrai o carrinho, então o carrinho começar a se deslocar no sentido do ímã. Só que
À medida que o ímã atrai o carrinho, por reação, atrai o ímã. Lembra lá da videoaula que eu disse que Newton definiu força como sendo a interação entre dois corpos? Se o carrinho é atraído pelo ímã, o ímã é atraído pelo carrinho. Então, a força resultante sobre esse sistema, ela vai ser o quê? Nula. Se a força resultante sobre o sistema é nula, esse sistema ele não se move, uma vez que inicialmente ele já estava preso. Tudo bem? Então a alternativa correta, letra E. Seguindo, a gente tem aí a próxima questão. Na Amazônia, devido a seu enorme potencial hídrico, o transporte de grandes cargas é realizado por balsas, que são empurradas por rebocadores potentes. Suponha que se quer transportar duas balsas carregadas, uma maior de massa Mzão e outra menor de massa Mzinho. E aí, Mzinho menor que Mzão, que devem ser empurradas juntos por um mesmo rebocador. E considere a figura abaixo, que mostra as duas configurações, A e B, possíveis para esse transporte. Na configuração A, o rebocador exerce sobre a balsa uma força de intensidade FA, e a intensidade das forças exercidas mutuamente entre as balsas é FAzinho. Analogamente, na configuração B, o rebocador exerce sobre a balsa uma força de intensidade FB, e a intensidade das forças exercidas mutuamente entre as balsas é F'B. Considere que a aceleração impressa pelo rebocador, uma aceleração impressa pelo rebocador, e desconsiderando quaisquer outras forças, é correto afirmar que, galera, a gente quer comparar aí a força que o rebocador exerce na configuração A e na configuração B, e a gente quer comparar aí a força que as balsas exercem entre si, tanto na configuração A quanto na configuração B. Tudo bem? Vamos pensar primeiro na força que o rebocador exerce. A força que o rebocador exerce para empurrar as duas balsas, tanto na configuração A quanto na configuração B, estando A a balsa mais pesada na frente do rebocador e B a balsa mais leve na frente do rebocador. O rebocador vai empurrar as duas balsas juntas. Isso quer dizer que para ele tanto faz a organização aí. Se para ele tanto faz a organização aí, a aceleração que ele vai manter é a mesma, a força de A e a força de B são iguais, pensando em Fzão A e Fzão B. Então, com isso, a gente já consegue eliminar as letras B e C. Certo? Mas aí pensando na força que as balsas exercem uma na outra. E aí, galera, o que é que a gente pode perceber? A aceleração nos dois sistemas, tanto em A quanto em B, vai ser a mesma. Se a aceleração nos dois sistemas é a mesma, fazer com que a massa pequena acelere é diferente de fazer com que a massa grande acelere. A inércia na balsa pequena é menor que a inércia na balsa grande. Isso quer dizer que na situação A, a gente exerce uma força, e aí, na situação A, a gente exerce uma força menor. Por quê? Porque a balsa grande, está empurrando a balsa pequena. Se a balsa grande empurra a balsa pequena, a gente tem uma força menor do que uma balsa pequena empurrando a balsa grande. Então, Fzão de A e B são iguais, Fzinho de A é menor que Fzinho de B. Tudo bem para essa questão? Seguindo. Uma pessoa segura uma esfera A de 1 kg que está presa numa corda inextensível C de 200 gramas, a qual, por sua vez, tem presa na outra extremidade uma esfera B de 3 kg. Como se vê na figura, a pessoa solta a esfera A. Enquanto o sistema estiver caindo e desprezando a resistência do ar, podemos afirmar que a tensão na corda vale... Galera, a aceleração
que tanto a esfera A quanto a esfera B, quanto a corda, estão submetidas, é a mesma. Mas espera aí, a esfera B não é mais pesada que a esfera A, que por sua vez é mais pesada que a corda? É, mas um corpo em queda livre, ele não tem sua aceleração dependendo de sua massa. Lembra do experimento que a gente fez em sala? Peguei uma folha de papel, cortei ao meio, duas metades com massas iguais, e soltei as duas ao mesmo tempo, e uma estava amassada, uma não, uma metade estava amassada, a outra não, no caso. Mesmo assim, as acelerações foram diferentes, mesmo com massas iguais, por conta do formato, porque o que interfere, no caso, é a configuração do corpo, a geometria do corpo, onde a gente vai se preocupar com a resistência do ar, essas coisas, que se a gente tiver corpos esféricos, isso não vai interferir. Nesse caso, a gente tem duas esferas, então a resistência do ar sobre elas é desprezível. A questão diz também que a corda é inexpressível. Então, se uma esfera não vai cair mais rápido que a outra, nem B cai mais rápido que A, nem A cai mais rápido que B, as duas esferas caindo juntas, uma não vai tentar esticar a corda, nem a corda vai ficar mais frouxa. Nesse caso, a tensão sobre a corda durante a queda é zero, porque a questão está deixando bem claro que eu estou falando durante a queda, tudo bem? Se fosse enquanto a corda está presa, a pessoa está segurando o ar, aí não seria zero, aí a gente teria que calcular, tudo bem? Seguindo, um trailer é revocado a partir do repouso por um carro em uma rodovia plana e retilínea, conforme ilustra a figura. A força resultante sobre o trailer mantém constante a direção e o sentido. O modo da força varia com o tempo, de acordo com o gráfico apresentado. E a gente tem esse gráfico aqui, já eu volto para interpretar ele passo a passo, tá bom? Em relação à situação, analise. 1. O trailer é uniformemente acelerado nos seguintes intervalos de tempo: 0 a T1 e T4 a T5. A velocidade do trailer atinge seu máximo no instante T4. No intervalo T4 e T5, a velocidade do trailer é constante, pois a força resultante sobre ele é zero. Galera, vamos analisar o gráfico. Primeiro, eu estou falando em um gráfico força em função do tempo, beleza? Então, essa reta aqui, essa curva aqui no caso, a gente tem que pensar na ideia da força. Vamos lá. 1. O trailer é acelerado nos seguintes intervalos de tempo. É uniformemente acelerado, desculpa. Dizer que ele é uniformemente acelerado é dizer que a aceleração é constante. De 0 a T1. Cadê o meu cursor? Sumiu. Aqui. De 0 a T1. A aceleração é constante? Sim. Por quê? Porque a força é constante. Se a força é constante, a gente não tem variação da velocidade. Desculpa, variação da aceleração. Depois... Eita, galera, deu erro aqui. Vou voltar lá, só um segundo. Cadê? Aqui. Depois, ele fala de T4 até T5. De T4 a T5, a força é quanto? Zero. Se a força é zero, tem aceleração? Não. Então, a primeira afirmativa está errada. 2. A velocidade do trailer atinge seu máximo no instante T4. A velocidade no instante T4 é o máximo? Eu tenho certeza absoluta que não. Uma vez... Desculpa, galera. É sim, sim. A velocidade do trailer atinge seu máximo no instante T4. Sim. Por quê? Uma vez que a força ela é sempre positiva até T4, só em T4 ela fica nula, ela fica igual a zero, a velocidade ela vai sempre aumentar. Ela vai aumentar cada vez mais rápido. De T1 a T2, a aceleração vai ser cada vez maior. De T2 até T4, a aceleração é cada vez menor. Mas a aceleração continua positiva. Isso quer dizer que a velocidade fica cada vez maior. Até chegar lá no T4, onde a velocidade é a máxima e a velocidade não muda mais, uma vez que a força é nula. Então a afirmativa 2 é verdadeira. E 3. No instante T4 a T5, a velocidade do trailer é constante, pois a força resultante sobre ele é zero. A gente já tinha falado sobre isso, verdadeiro também. Então a alternativa correta, letra C. Tudo bem? A gente encerra essa correção, galera. Se ficou alguma dúvida,
pode chamar aí na plataforma, pode pedir que eu volte a explicar. Se for o caso, eu tento mandar um vídeo só para você, se precisar, ou tento explicar por texto mesmo, tá bom? Valeu, galera, até daqui a pouco, quando a gente começa com a aula propriamente dita. E aí, me dá um retorno, me diz aí se fica melhor nesse formato ou no que eu usei anterior. Eu sei que a iluminação hoje não está tão legal, só estou com uma lâmpada aqui, aí fica meio escuro, mas eu acredito que esse formato é melhor mesmo para a gente se ver, tá bom? Até daqui a pouco.